Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Bica Galo. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musso, sou jornalista por formação e hoje vamos falar um pouco sobre os bastidores da derrota trágica para o Corinthians na noite de ontem em São Paulo, no Itaquera, Luxemburgo dando um show e o nosso querido Eduardo Cudê, saindo de forma vergonhosa de São Paulo. Trazer um pouquinho das circunstâncias, do que sentiram os jogadores, do que a comissão técnica também sentiu esse baque, então nós vamos falar sobre isso. Peço que você deixe seu like, independentemente da derrota ou da vitória, a gente conta muito com a ajuda de vocês para continuar produzindo conteúdo com seriedade, com credibilidade aqui no canal Bica Galo. Primeiro ponto que eu quero tocar aqui é o seguinte: o técnico Eduardo Cudê sentiu o baque após a eliminação de ontem. As circunstâncias que envolvem esse tema são baseadas em 3 pilares, tá? O primeiro deles é que ele sabe que errou na escalação. O segundo é que Eduardo Cudê também sabe que subestimou o adversário. E não menos importante, ele viu que o elenco estava visivelmente abalado após a derrota, a eliminação de ontem. E levando tudo isso em consideração, a gente sabe que o Atlético vinha numa crescente, a gente sabe que o elenco tinha retomado a confiança com o treinador e ele pôs isso por água abaixo. A bem da verdade que sim, jogadores perderam gols, atletas perderam pênalti, o Hulk foi totalmente errado ali na cobrança, ele tentou bater de uma maneira que normalmente ele não bate, não teve a força que tem, não teve a coragem que tem, não teve a perfeição que tem ao jogar futebol e por isso, entre outras circunstâncias, o Eduardo Cudê sente que o momento que era muito bom, a chave volta a girar ao contrário novamente e é o que eu disse ontem. O Corinthians entraria em campo para sair vitorioso. Era o jogo do ano do Corinthians. Parece que para o Atlético estava em uma partida de Campeonato Mineiro. Essa foi a minha impressão. O treinador coloca em alguns instantes do jogo, volta ao seu time principal, no momento em que o Corinthians, o Atlético estava totalmente atordoado em campo, o momento do jogo em que o Eduardo Cudê faz as alterações indica que ele mesmo sabia que tinha errado. Então, é o que eu falo para vocês, vai jogar contra o Corinthians, você tem que conhecer a história do Corinthians, você tem que conhecer a história do futebol brasileiro. Não adianta você ter números, ter scout, ter a melhor equipe possível se o fator humano não está junto. Você pode saber tudo sobre o seu adversário em dados numéricos, e se o fator humano não está presente, você vai sair de campo derrotado. Foi o que aconteceu ontem. Acreditaram demais que o momento do Corinthians não era bom, ou que se eu coloco fulano Beltrano aqui nas determinadas posições, eles vão cumprir tais características, porque eu tenho dados do adversário que me mostram que se eu colocar fulano e Beltrano, meu time não vai ter tantas alterações. Cara pálida, você mexeu muito no seu time, e sinto lhe avisar que, se continuar dessa forma, o seu cargo, sim, infelizmente, estará sob pressão. Gostaria muito de ver o Cudê com 2, 3 anos de clube, porque eu entendo que o futebol se faz desta forma, com ordem, com prazo, com tempo, mas o treinador tem que colaborar. Eu poderia estar dizendo para vocês aqui hoje que o Atlético foi eliminado com os 11 titulares, e aí eu estaria falando mal não era da escalação, mas do desenvolvimento do time dentro de campo. Estaria criticando os jogadores e defendendo o treinador. É indefensável o que aconteceu. E o Cudê sentiu o baque na partida de ontem. Outro ponto que eu quero tocar aqui é sobre o senhor Hulk. A gente sempre aqui está elogiando como atleta, como uma personificação daquilo que toda criança deveria observar para ser no futuro. E a gente vê um Hulk totalmente displicente em campo, um Hulk que pouco colaborou quando entra, que chuta um pênalti que eu particularmente não entendi porque fez aquilo, como chutou daquela forma. Quando precisa dele nos pênaltis, infelizmente, Hulk, há algum tempo você vem deixando a desejar e sai de campo dando uma amostra clara que não estava satisfeito com a escalação do treinador, mas que tem que respeitar o treinador. Ora, e aí, Hulk, você concordou com a situação? Você acha que foi certo o Cudê ter feito isso?
Não, eu acho que é o treinador, né? A gente não dá pra, a gente não dá para opinar a respeito disso. Espera aí, meu amigo. O que acontece nos vestiários tem que ficar no vestiário, não é expor isso não, porque isso é arma contra vocês mesmos. Seja um pouco mais inteligente. E aqui eu falo isso porque o Hulk causou irritação na comissão técnica mais uma vez, e aqui pouco me importa isso, mas tem um ponto que é importante. Ele causa irritação em jogadores que entraram e que, na concepção dele, não deveria ter entrado. Ora, você realmente não é treinador, você não tem formação para isso, é um jogador que deveria desempenhar o seu futebol em campo. Ajudou muito o Atlético, para mim é o maior ídolo da história do clube, mas tem que respeitar sim as decisões do treinador. E não é, se te perguntarem, olha, não posso opinar, eu acho que quem tem que responder isso é o técnico. Acabou! A forma como ele fala dá a entender que há uma insatisfação muito grande da principal liderança da equipe. Não se pode fazer isso, porque os outros que entraram em campo, obviamente, sentem mal. Isso pode rachar grupo, gente. Não estou dizendo que rachou, não, mas pode rachar o grupo. Então, Hulk, mais cuidado, mais parcimônio. O momento já não é bom, vai colocar mais lenha na fogueira. Pra quê? Pra gente fechar essa pauta aqui, desse fatídico, trágico jogo contra o Corinthians, o vestiário do Atlético só foi informado, tá? Isso é informação realmente de bastidor, sobre a escalação momentos antes da partida. Então pensa bem, você vai contra um Palmeiras, põe uma equipe titular para empatar contra o Palmeiras, o jogo foi bom, o Atlético foi bem, tudo certo, empatar contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E aí, minutos antes de entrar em campo, você vai, os jogadores estão ali próximos do aquecimento, são informados dos 11 iniciais. E aí você vê que nos 11 iniciais, a sua equipe é totalmente diferente daquela que jogou no último final de semana, que é considerada titular, pelo menos a que vinha jogando há mais tempo, com seus principais jogadores. Não dá para entender, é inconcebível para um atleta entrar numa decisão como a de ontem contra o Corinthians, que é o principal clube de São Paulo, digamos a verdade aqui, o segundo maior time de torcida do Brasil, e parece que o treinador não sabia da história do Corinthians, deve estudar, né, Codê, a história dos clubes brasileiros, porque o que foi feito ontem é realmente uma falta de noção total do que é o futebol nosso aqui do Brasil. Subestimou o adversário e os jogadores, isso é informação de bastidor, não entenderam quando o técnico passou a relação dos 11 que estariam em campo. E não era para entender de fato. Causando estranhamento e mais. Aqueles que entraram em campo não sabiam que entrariam em campo. Não se programaram para entrar em campo. E aqui eu digo o seguinte, olha, não é que tem que se programar, mas espera aí, não é um jogo de campeonato brasileiro. É uma decisão com um estádio lotado contra o adversário da proporção que é o Corinthians. Tudo errado na noite de ontem. Tudo errado. Enfim, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Pelo menos deixa o like aí. Né? Às vezes com like a gente fica um pouco mais feliz. Comente também. Eu quero saber a sua opinião. Tá discordando, tá concordando com o que eu tô falando aqui? Diga aí pra mim. Vamos lá, vamos saber da sua parte o que você pensa a respeito de tudo isso. Agora tem um clássico. É obrigação do Atlético vencer se quiser alguma coisa no Campeonato Brasileiro. E olha que o adversário, o Cruzeiro, é duríssimo. O Cruzeiro de hoje não é o Cruzeiro do Campeonato Mineiro. Assisti parte da partida contra o Grêmio, assisti parte da partida contra o Flamengo. Esse time do Cruzeiro, se o Atlético entrar de salto alto, vai perder o jogo. Estou avisando aqui antes, hein? Não quero ser profeta do acontecido. Se o Atlético entrar da maneira como entrou contra o Corinthians, perderá o clássico e aí realmente as coisas vão começar a ir por água abaixo. Cudê, pelo amor de Deus, não invente no clássico contra o Cruzeiro. Faça o arroz com feijão porque o Galo ganha. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, um beijo no coração de vocês e até amanhã. Eu tô até perdido quanto a data aqui, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, tamo de volta à 1 da tarde. Valeu, fui!